Caiu, pessoal. Vamos ver se volta, né? Agora é chato que tem que esperar para ver se volta. Oi, Giza. Caiu. Eu pus até o 4G, vamos ver se fica um pouco melhor. Né? Acho que você viu que travou. Né? Vamos ver agora. Né? O chato é que aí a gente tem que esperar um pouquinho para as pessoas entrarem, né? Agora, de todo jeito, aquela parte anterior eu salvei. Oi, Maria Alice, Carla, Denise, Fátima. Tudo bem, pessoal? Caiu, né? Faz bem, Carla. Caiu. Aí eu pus no 4G. Fazer o resto da live no 4G, né? Vamos dar só mais um pouquinho para ver se entra. Travou de novo, o Carlos travou e caiu. Bom, vamos ver. De todo jeito eu salvei a primeira parte, tá? Coisas de live improvisada, né? Se eu fosse profissional isso não acontecia. Bom, vamos continuar, pessoal. Como eu estava falando, né? Paulo mostra pra gente que a coisa não é como muitos pensavam. Muitos pensavam que a salvação viria para os judeus e só para os judeus. Se você não fosse judeu, você não teria direito à salvação do Messias, né? E Paulo vira e fala assim, olha, me foi revelado um mistério que não foi revelado para os antigos. Ele alivia os antigos, tá? Os antigos, vamos dizer assim, eles, não é que eles não entenderam bem, não foi revelado. Ô, ideia, que bom que você chegou, né? Então, assim, ele vira e fala assim, os pagãos são admitidos na salvação. Eles são herdeiros da mesma promessa de Jesus pelo Evangelho. Então, o que a gente vê é que a promessa da salvação, que é manifesta por Deus no momento do surgimento de Cristo, no momento da encarnação de Jesus no mundo, é uma promessa para todos e todas, independente de onde estão, quem seja, né? Independente de tudo, essa luz ela brilha para todas as pessoas. E aí é muito interessante se a gente for ler o Evangelho, né? Primeiro, que desde garotinho eu sempre ouvi falar reis magos, reis magos, reis magos. Não é, todo mundo já ouviu isso, né? Os reis magos. Mas se você prestar atenção, eles não são reis, né? Já notou? A tradução fala assim, os magos. Não fala em os reis magos, né? Provavelmente a gente fala em reis, porque você tem o rei Herodes, você tem o rei dos reis, e você tem os reis que chegam para saudar o rei, para mostrar que ele é o rei dos reis. Mas, na verdade, o que nós temos são magos, né? Magos são pessoas com um conhecimento, um entendimento da fé. Minto. Isso são pessoas com conhecimento, com entendimentos, não da fé.
porque eles não guardam a mesma fé que os judeus guardam. Né? Eles são considerados estudiosos. Né? Naquela época era muito comum, por exemplo, que as pessoas observassem o céu para ver o tempo. E olhavam as estrelas, porque através das estrelas eles sabiam as épocas dos anos. Então, eles desenvolveram uma ciência que era algo entre a nossa astronomia e a astrologia. Eles tinham lá, então eles olhavam, tal coisa está acontecendo, é um sinal disso, é um sinal daquilo. Né? Alguns falavam assim, um cometa passando, um cometa é sinal de uma mudança terrível. Né? Eu me lembro, quando era garoto, que passou o cometa de Halley, né? Todo mundo vendo o cometa de Halley, havia assim uma preocupação. Tinha umas pessoas dizendo que o cometa de Halley ia se chocar com a Terra, era um negócio. Né? Então alguns diziam que quando passava um cometa naquela época era um medo, cometa traz peste, cometa traz guerra, era um negócio. O fato é que eles viram uma estrela no Oriente. É até interessante, né? Porque a gente viu chamada Estrela de Belém esse ano que passou, né? Kepler, que foi o primeiro a documentar esse fenômeno, era um astrônomo da Idade Média e fez os cálculos e chegou à conclusão que aquela estrela podia ter, aquele mesmo fenômeno podia ter ocorrido por em torno do ano zero, na mesma época. E aí ele falou assim, achei a Estrela de Belém. Né? Então o fenômeno que é a conjunção de Júpiter com Saturno, eles estão separados por milhões de quilômetros, mas para a gente eles parecem que estão juntos, né? Tipo, meus dedos estão separados, mas eu mexo assim e parece que estão juntos. O fato é que eles atravessaram uma parte do mundo e vieram adorar o rei dos judeus. Essa palavra adorar é interessante porque ela mostra que aqueles magos já entendiam que havia uma diferença naquele menino. Aquele menino não era um simples garoto, ele era algo além disso, porque eles vinham adorá-lo, vinham homenageá-lo. E aqui, sabe, pessoal, eu acho que é interessante a gente ver como a gente tem, todos nós temos, não sou eu não tenho, vocês têm, nós temos uma visão muito errada das coisas. Primeiro, a gente acha que esses magos são reis, e eles são magos. Segundo, todo mundo estava achando, né, os magos olharam e falaram assim, não, se é o rei dos judeus, ele vai nascer na cidade mais importante de Israel, é Jerusalém, vamos lá em Jerusalém. Cadê o rei dos judeus? Às vezes a gente acha que a salvação é só para os poucos, é só para os grandiosos, é só para os fantásticos, é só aqui para aqueles que têm uma fé maravilhosa. Nada disso. Salvação está à disposição de quem quiser. A palavra de salvação de Jesus, a graça salvífica de Jesus está à disposição de quem quiser, inclusive daqueles que não são da nossa religião, não são seguidores de Jesus. Mas, Bernardo, como isso é possível? Toda a salvação que existir no mundo passa por Jesus, porque é Ele que nos dá a salvação. Mas, nessa epifania, vocês veem que estava ali o judeu mais importante, que não queria adorar a Cristo, queria matá-lo. Os sacerdotes, mestres da lei, ao saberem que o Messias havia chegado à Terra, foram ao encontro dele para conhecê-lo, adorá-lo, respeitá-lo? Também não. Só houve, de fato, aqueles pagãos
né, que não dividiam a mesma fé que os judeus que foram lá adorá-los. Jesus é adorado numa cidade periférica, num estábulo, pelos pastores, que são a periferia da sociedade dos judeus, e pelos magos, que nem sequer da sociedade dos judeus é. Mas isso não impede que eles reconheçam a divindade de Jesus. Isso não impede que eles reconheçam que Jesus é diferente, que é alguém para ser seguido, amado e adorado. Eles entendem muito bem que Jesus é Deus. Estão dispostos a moldar a vida deles aos ensinamentos de Jesus. Essa é a Epifania. A Epifania diz assim: a luz de Deus brilha para todos. Todos e todas são iluminados. Todas e todas podem receber a promessa. Todos e todas foram salvos por Jesus. Não há mais grego nem judeu, como diz Paulo, né? Apenas aqueles e aquelas dispostos a seguir Jesus, amá-lo, adorá-lo, andar no mundo como Jesus nos ensinou a andar, nos portar no mundo como Jesus nos ensinou a nos portar, proteger a vida, cuidar dos irmãos e das irmãs, entender que não há nenhuma pessoa melhor do que a outra, alguém que mereça mais ou mereça menos. Todos merecem, porque todos já receberam. Que nesse ano a estrela de Belém nos guie em direção aos nossos irmãos e irmãs que precisam de nós, para que nós sejamos aqueles que mostrem ao mundo, como os magos do Oriente mostraram à comunidade de Jerusalém que o Messias havia chegado, que nós mostremos ao mundo que é possível seguir Jesus e é necessário seguir Jesus. Amém? Bom, pessoal, hoje ficou meio cortado, ficou meio perturbado, né? Mas assim, foi o que deu para fazer com a limitação, né, dos meios, com a dificuldade da internet, né? Vocês sabem que eu não sou um profissional do ramo, né? Eu me adequo, né? Minha prima Giza falou amém, agora falou assim, eu creio. Que bom, Giza, é isso mesmo. É necessário crer, né? É necessário crer que aquela criança que nasceu em Belém da Judéia é o Salvador, né? Maria Alice e Deia também estão falando amém, que bom. Isso mesmo, pessoal, né? É muito interessante essa questão, por exemplo, sempre se fala os reis magos, mas eles não são reis, eles são magos. E são aqueles dispostos a seguir Jesus. Sejamos nós também dispostos a seguir Jesus. Vamos abrir nosso coração para Jesus. Vamos deixar que Jesus molde a nossa, né? Vamos fazer assim que vai ser muito melhor para nós, né? Carla, Denise, estão dando amém também. Que bom, que bom. Pessoal, Diane, você entrou agora, né, Diane? Olha, não teve jeito, caiu, eu pus no 4G, tá? Eu vou soltar, colocar logo no IGTV a segunda parte, tá, pessoal? Tá começando, vou me despedir logo, tô achando que vai cair já, tá? Porque já tá dando umas travadas aqui para mim. Amanhã a gente se vê, tá, pessoal? Quem puder, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Ficou muito ruim, mas daqui a pouco, Diane, vai estar no IGTV, tá? A primeira e a segunda parte, tá?
Não se preocupa não. Já já está entrando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de José, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, tomem cuidado. Todos usem máscara. Vai passar, está acabando. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com as vossas vidas. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30. Abraços.